Muito boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa live. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live do nosso Livres. O pessoal está entrando. Bem-vindo a Martinha. Aproveita que você está entrando aí e já me diz se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Paz. O som tá legal? A imagem tá boa? Aproveita que vocês estão entrando aí agora, já me deem esse feedback, por favor, para que nós possamos ter uma noite super agradável aqui. Pastor Arão, seja muito bem-vindo, jovem mancebo. Bom ter você aqui. Tá me ouvindo bem, Arão? Tá tudo certo aí? Áudio e imagem? Beleza. Então, maravilha. Aproveita que vocês estão entrando agora e já vão convidando as pessoas. Clica o botãozinho aí para convidar a galera. Vamos começar a nossa live querida de toda segunda-feira. Que tem sido bênção. Vocês têm sido abençoados? Escreve aí. Aí tá 10. Show. Escrevam aí se vocês estão sendo abençoados por essas nossas lives, não só de segunda-feira, mas aos domingos também temos live, quarta-feira temos live, sexta-feira tem culto também de oração, e a partir dessa semana tem algumas coisas diferentes. Já no domingo que vem já voltaremos com o nosso culto presencial, vai ser uma bênção demais. Estou com muitas saudades de vê-los pessoalmente. E nesse domingo a gente retorna. E a partir da semana que vem vai ter uma programação diferente nas nossas lives. O culto de segunda-feira continua. Quarta-feira vai ter culto presencial e online. Na quinta-feira a escola bíblica, a partir da semana que vem, vai ser online. Na sexta-feira o culto de oração continua. E no domingo teremos culto de 9h30, que é o culto pela manhã, e 18h30 é o nosso culto à noite. Estaremos juntos. Maravilha. Então vamos começar? Vocês já gastaram o seu dedinho? Então gaste, é de graça. É um gasto que você tem e não vai ter custo nenhum. Gaste seu dedo, convida as pessoas, envie para os amigos que nós vamos começar agora a nossa palavra. Beleza? Nas últimas semanas, nos últimos cultos aqui de segunda-feira, a gente tem falado sobre perdas, que há poder nas perdas. A gente falou sobre as perdas que resultam de nossas escolhas, nós falamos sobre perdas que resultam de nossas decisões, escolhas e atitudes, as perdas que são circunstanciais, que não dependem da gente. E na semana passada a gente falou sobre algumas coisas que nós perdemos. Na verdade, falamos sobre o tempo perdido. Na semana passada foi bem intenso, que nós falamos sobre o amor perdido. E quem nunca perdeu alguém que amava, né? A gente pode se sentir extremamente debilitado, triste e sem forças para seguir. Aproveita que o pessoal está entrando aí. Arão, boa noite. Pastora Marilena, Carmen e família estão assistindo. Boa noite, sejam muito bem-vindas. E hoje a gente vai começar a falar. Na verdade, a gente vai terminar de falar sobre o amor que nós falamos semana passada. Preste atenção numa coisa. Quando a gente está numa relação,
seja ela com outra pessoa, com a gente mesmo e com Deus. A gente precisa renovar a nossa decisão de amar diariamente. Caso contrário, se a gente não fizer isso diária e intencionalmente, a parte do amor que envolve os sentimentos, ela pode ir perdendo força, diminuindo. Vocês entendem isso? O amor não é só sentimentos, ele envolve sentimentos. O amor, ele é um ato da vontade e não somente um sentimento que surge. Quantos entendem isso? Então, quando a gente fala sobre se relacionar, seja com Deus, seja com o outro, a gente precisa renovar diariamente a nossa decisão de amar, porque senão a parte dos sentimentos que é relacionada ao amor, ela pode ir se esfriando. Inclusive Deus falou sobre, na Bíblia está escrito que a igreja de Éfeso passou por esse problema. Só que quando a gente resolve de verdade encarar essa situação, a gente precisa estar disposto a superar os maus entendidos que vão acontecer. Não se engane, por mais que você tenha propósito similar, tenha valores alinhados, vocês tenham comportamentos que caminhem juntos, não se engane. Todos nós vamos passar, todos estamos sujeitos a passar por mal entendidos. Então temos que estar dispostos a superá-los e a superar também as diferenças de opinião. Caminhar junto não significa concordar em tudo. Muito pelo contrário, o conflito abre portas para um novo conhecimento. Não desprezem os conflitos. Os conflitos abrem portas para um novo entendimento. Ele tem a possibilidade, ele nos permite a possibilidade de expandir a nossa percepção sobre algo, o conhecimento e entendimento sobre algo. Então, os conflitos são essenciais numa relação. Aproveitem. Às vezes o amor parece uma causa perdida, mas se a gente de verdade perseverar, a gente pode ter o coração restaurado e recuperar um amor ainda mais profundo do que aquele que por acaso tenhamos perdido. Vocês entendem? Estão me ouvindo bem? Quem está chegando agora aqui, deixa o alô. Pastor Márcio, boa noite. Tainá, Dete, boa noite. Rosângela, Lucimar. Estou tentando acompanhar vocês aqui pelo computador, que ficou um pouquinho mais distante hoje do celular para ficar melhor a imagem. Beleza. Então, uma das coisas que a gente pode perder, que nós estamos sujeitos a perder na vida, é também o conforto. Quando a gente toma tudo na nossa vida como garantido, a gente comete um grande erro, porque as coisas que nós temos hoje aqui, materiais, elas podem se perder, podem se corromper, podem acabar, podem ser extintas. Então, quando a gente tem tudo isso como certo, que vamos viver isso de maneira eterna, nós estamos nos enganando. Tem uma história que aconteceu comigo. Eu gosto muito de comer pão e colocar ele no grill. E um dia desses, por acaso, assim, por um acidente doméstico, eu deixei o grill cair no chão e ele quebrou. Isso me fez entender uma coisa. Enquanto ele estava funcionando, eu nunca dei nenhuma atenção para ele. Na verdade, só dava atenção quando eu queria usá-lo. Mas depois que ele quebrou, eu fiquei chateado porque ele quebrou. Isso serve para a gente ter consciência que aquela frase que a gente dá mais valor quando perde, ela pode se tornar uma realidade quando você não desfruta de maneira integral da sua relação. Seja com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, com seu chefe, com seu líder, com seu liderado, não importa, não importa. A gente pode ter essa sensação de perda, de mau uso, quando a gente realmente não desfruta de forma integral, quando a gente não se posiciona naquela relação. Então, isso acontece conosco desde as pequenas coisas até as situações maiores da nossa vida. Já aconteceu isso com alguém?
Ou é só comigo? Às vezes a gente tem o desejo de ter algo em nossa vida e não faz ideia do problema que a gente pode estar querendo, arrumando. Às vezes Deus não responde nossas orações justamente por amor, porque a gente pode estar se envolvendo numa situação, numa trama que só vai trazer problema pra gente. Imagina só, hoje, se eu resolvo comprar um barco, aí eu vou entender que se o barco quebrar, eu vou precisar de um mecânico de um barco. Aí eu vou precisar de um caminhão para rebocar o barco. Aí eu vou precisar de uma garagem para guardar o barco. E vou precisar de um rio, de um lago ou de um mar para poder usar o barco. Se onde eu moro não tem nenhum desses três, eu vou estar gastando dinheiro e vou arrumar um problemão com manutenção, com espaço. Vocês entendem? Às vezes a gente pede coisas para Deus, a gente pede... a gente tem um desejo grande, Deus, por favor, me dá isso, traz aquela pessoa, me dá aquele trabalho, me faz passar nessa entrevista. E às vezes a resposta é não. E está tudo bem, porque pode ser um grande livramento que a gente não faz ideia. Muitas vezes Deus nos livrou de coisas que nós nunca saberemos. Um atraso no ônibus que você pega todo dia no mesmo horário. Uma rua que você errou e entrou em outra. Quantas vezes nós fomos libertos, protegidos de coisas que a gente não faz ideia. Não recebe porque pede mal, é isso aí. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Lucimar, bela colocação. Joyce, muito bem-vinda, Joyce. Bom ter você aqui. Uma Leila não recebe porque pede mal, falei isso agora. Então, preste atenção numa coisa. Quando a gente considera de verdade tudo aquilo que a gente tem a perder, a gente pode se colocar em dois tipos de situações. A primeira é ficar obcecados para evitar perder alguma coisa. Só que essa obsessão, ela rouba qualquer possibilidade de alegria que o conforto daquilo que a gente está buscando possa nos proporcionar. Eu vou repetir, vou explicar. Imagina só que você tenha a obsessão de manter todos os seus relacionamentos daquele jeitinho que você espera. Possivelmente você vai se comportar da única maneira ou das únicas maneiras que são direcionadas para você ter problemas na sua relação. Você não vai conseguir desfrutar da companhia das pessoas, porque o medo de perder faz com que você não desfrute da presença. Quando você... Imagina só uma pessoa que está de férias, que não consegue desfrutar das férias porque pensa que não faz ideia de quando terão essas férias novamente. Você conhece pessoas assim? Você faz uma viagem e a pessoa está triste. Ué, mas por que você está triste? Ah, é porque eu não sei quando eu vou poder fazer uma viagem assim de novo. Caramba, e por que você não está desfrutando a viagem que você está? A obsessão, a escassez, a obsessão por não perder ou por manter algo, isso é sinônimo, é reflexo de uma mente tomada pela escassez, de quem não tem consciência que as coisas que nós vivemos aqui, que nós desfrutamos aqui, as coisas materiais, elas são temporárias. A segunda forma, aliás, um complemento. Quando a gente fica obcecado por manter as coisas de nossa vida, a gente está abrindo as portas para uma grande frustração quando a gente perceber que os nossos esforços muitas vezes não são suficientes para manter essas coisas em nossa vida. Quantas vezes nós já fizemos de tudo por alguém e esse alguém se foi? Seja por uma escolha, seja por uma doença, seja pela morte. Às vezes nós nos colocamos toda a nossa vida, esperamos que aquele momento seja eterno, mas aqui debaixo do sol, a nossa vida é temporária. E se eu vivo obcecado para manter tudo na minha vida do jeito que eu sempre quis,
eu posso estar com os meus olhos fechados, com os meus ouvidos tapados e meu coração bloqueado para perceber, reconhecer e desfrutar daquilo que Deus já tem colocado em nossas vidas. Letícia, bem-vinda, é verdade. Assistindo, Cristina, já tive alguns livramentos visíveis. Vandinho, estamos juntos nessa. Verdade, Det. Bom, a segunda coisa, quando nós consideramos tudo o que temos a perder, a primeira é ficar obcecado em manter tudo que nós temos. A segunda coisa que pode acontecer é que nós podemos aceitar que as perdas são inevitáveis antes de nos permitir desfrutar de algo. Como assim? Preste atenção numa coisa. Se eu entendo que a minha relação com a minha esposa tem um tempo limitado aqui debaixo do sol, que uma hora isso vai acabar, eu tenho muito mais possibilidades de ser zeloso com a minha relação com ela. De parar de perder tempo com picuinhas, de parar de perder tempo com aquilo que não importa. Então presta atenção nisso. E se tratando de relacionamentos, não importa qual área, não importa se é familiar, profissional, romântico, não importa. Pensa o seguinte, quando você tem consciência de que amanhã pode não chegar, você vai continuar insistindo em ter as mesmas relações, as mesmas ações, os mesmos comportamentos? Se você entende que o nosso tempo é limitado, que a nossa relação ela pode simplesmente acabar, porque a vida, como o Tiago diz, a vida é como um vapor. Você vai insistir em manter problemas que podem ser resolvidos com uma conversa. Vai insistir em picuinhas que não acrescentam em nada. Vai insistir em se manter calado, imaginando um monte de coisas, em vez de expressar, colocar para fora, para que tenha o seu coração liberado e você de fato venha desfrutar daquela relação, em vez de ficar se lamentando por coisas que facilmente poderiam ser resolvidas. Isso também se refere às coisas de Deus. Quantas vezes a gente reclama que eu gostaria de estar falando na live no lugar do Elton. Eu gostaria de estar lá no púlpito no lugar do pastor Márcio. Eu gostaria de estar pregando lá na África. Eu gostaria de estar compartilhando o meu talento musical. O que está impedindo você de usar a sua vida como púlpito? É o número de pessoas? É o lugar? Então você está completamente equivocado sobre o que é compartilhar. Completamente equivocado. A gente vê inúmeras situações na Bíblia em que Jesus ficou sozinho, falando com uma única pessoa. E tiveram situações que ninguém soube. Nicodemos, por exemplo, se encontraram lá em segredo. Não teve aplausos, não teve público, mas teve mudança, teve transformação. Se a gente entende que o nosso tempo aqui é limitado, que a gente pode perder as coisas, a gente dá mais atenção àquilo que é relevante, àquilo que realmente importa. Vamos ver aqui, exatamente assim, Cristina falando, devemos viver hoje, pois amanhã Deus pertence. A cada dia basta o seu mal, e como eu também gosto de dizer, a cada dia basta o seu benefício. Tolerância é a palavra certa, tolerância é essencial nas relações, essencial. Muitas vezes a relação não é sobre quem mais erra, mas sobre quem tem mais misericórdia. Pensa nisso. Muitas vezes uma relação ela frutifica não por você acusar quem mais erra, mas aquele que mais oferece misericórdia. Eu tenho dificuldades em falar, simplesmente me afasto sem dizer nada ou o porquê. Esse tipo de ação pode ser muito nociva para você mesma.
Às vezes a outra pessoa não faz ideia do que está acontecendo. Uma expectativa, uma resolução, um pensamento que não é expressado, que não é comunicado, é como se fosse um tesouro escondido numa ilha, mas sem um mapa para ninguém encontrar. Porque se eu não sei o que você espera de mim, como eu posso te oferecer? Assim como se eu não sei, eu não tenho convicção do que eu espero de você, nada do que você ofereça para mim vai ser suficiente. Fiquem atentos. Uma outra coisa que nós podemos perder, nós falamos do conforto perdido, é o controle perdido. Tem uma história de William Ernest. Ele teve tuberculose nos ossos aos 12 anos de idade. Então, na medida que a doença foi aumentando, os médicos tiveram que amputar a perna logo abaixo do joelho dele. Eles queriam tirar a outra perna dele, mas ele não deixou. Só que essa atitude poderia levá-lo à morte. Mas ele perseverou, sobreviveu à doença e recebeu alta com uma perna só amputada, né? Botou uma prótese no lugar. Só que, enquanto ele esteve no hospital, ele escreveu um livro dele que foi muito famoso, que é o Invictus. Não sei se alguém aqui já leu, mas nesse livro afirma que você é o dono do seu próprio destino. Só que por mais que o William tenha perseverado, um dia ele morreu. Por quê? Porque ninguém pode manter o controle da própria vida para sempre. Todas as perdas que nós experimentamos, elas rumam para esse ponto. Esse problema que é único e universal da existência humana. A nossa incapacidade de controlar as incertezas da vida e da morte. Nós não temos controle sobre isso. E talvez isso seja a coisa que mais nos assuste. A gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe se acordaremos vivos. Então por que desperdiçar a vida com picuinhas? Se você tem a oportunidade de servir alguém com uma palavra, com a sua vida, com um abraço, com uma cesta, pagando uma conta, uma oração, faça. Ah, mas eu estou esperando o momento certo. O momento certo é aquele em que você percebe alguém que precisa e você está naquele lugar. Porque se você está naquele lugar diante de alguém que apresenta uma necessidade, é porque você tem algo que vai suprir de alguma maneira a necessidade daquela pessoa. Às vezes 1 minuto de atenção que você dá, você já traz alívio para o coração de alguém que está completamente quebrado. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão assistindo aqui já passaram por uma situação assim, onde se perceberam quebrados, sozinhos, com o coração completamente partido. E numa palavra de alguém, num abraço de alguém, receberam consolo, receberam conforto e saíram daquele lugar, saíram daquela conversa com o coração melhor do que quando chegou. Na igreja a gente costuma falar isso, né? Que você saia daqui diferente do que você entrou. Porque nós estamos ali nos colocando de propósito para sermos canais, para que possa fluir a vida do rio da água da vida e que possa germinar e florescer vida em nossos corações. Muitas vezes, quando nós nos colocamos diante de alguém e doamos um pouco do nosso tempo, por mais que não nos custe nada, tem um valor enorme para outra pessoa. E muitas vezes, quando nós estamos nos colocando intencionalmente na vida, a gente pode perceber que vida era tudo o que a outra pessoa precisava. Ser notada, ser ouvida, ser acolhida. Vamos ler. Tive uma amiga que preferiu morrer que perder um braço. Eu conheço pessoas assim. Realmente tem uma definição distorcida do que é a vida. Talvez porque o braço signifique a questão da utilidade e poderia se sentir inútil. Enfim, existem muitas explicações que poderiam acontecer, né? Mas como eu não a conheço. Mas olha só que interessante. O que hoje você não suportaria perder a ponto de não querer
prosseguir vivendo? Pensa aí, não precisa responder, não coloca aqui no comentário, só na sua cabeça. Então, quando a gente fala dessa incerteza da vida e da morte, quando a gente vai a funerais, por exemplo, a gente chora não apenas pela perda do nosso ente querido, mas também pela lembrança da nossa própria finitude. Nós não vamos durar para sempre, não aqui debaixo do sol. Pode ser um golpe muito, muito doloroso. A Bíblia fala claramente, inclusive, que existem coisas na vida que a gente podemos e devemos controlar. Por exemplo, em 1 Coríntios 13, fala sobre nossas emoções com os outros. Em 2 Timóteo 2,2 fala das nossas escolhas quando somos tentados a fazer o mal, que diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude, mas não só isso, siga a justiça, a fé, o amor e a paz. A Bíblia também fala das nossas reações emocionais às circunstâncias incontroláveis da vida. Em 2 Coríntios 12, 7 ao 10, Paulo diz assim, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, o poder de Cristo. Então, no momento em que você se sentir fraco, renda glórias àquele que é a força na sua vida, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E também diz sobre a nossa aceitação ou rejeição, preste atenção nisso, da graciosa oferta divina de salvação. Josué 24:15 diz assim, se vos parece mal aos seus olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Uau! Você pode decidir na sua vida quem você vai servir. Se te parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem sirvais. Hebreus 2:3 fala, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? O resultado da nossa vida, ele está completamente fora do nosso controle. Nós não temos controle sobre a vida e sobre a morte. Por isso é importante a gente aproveitar o momento que nós temos uns com os outros. Por isso nós estamos tão felizes que o nosso culto presencial vai voltar. Nós poderemos olhar uns nos olhos dos outros, abraçar ainda não, mas abraçar com o coração. Estar na presença, estarmos presentes, juntos, mantendo a distância segura, mas juntos. Por isso ficamos tão felizes, porque é essencial que nós compartilhemos nossa vida, nosso tempo, porque o nosso tempo aqui é curto para tantas coisas que nós queremos fazer. Já falei isso. A pastora Marilena, foi muito importante quando precisei de uma palavra amiga. Aí, pastora, testemunho aqui da Cristina, que você foi muito importante para ela receber consolo e conforto. Graças a Deus, que a pastora Marilena é uma bênção. Então preste atenção numa coisa. Quando a nossa vida estiver completamente fora do controle, a gente deve simplesmente fazer o que for possível, que estiver em nossas mãos para fazer. E o que não estiver em nossas mãos, confiemos no Senhor, porque Ele cuida de tudo, de todo o resto. Amém? Já são 8 horas, meu Deus! Quem acha que esse encontro está passando rápido demais? Eu acho. Quando eu olho no relógio, já passou meia hora. Olha só. Daqui a pouco a gente vai passar para o final. Meu Deus. Vamos continuar. O que temos a ganhar? A gente falou sobre as perdas. Eu disse na semana passada que hoje eu começaria a falar do que temos a ganhar. Então, concluindo a questão das perdas. Quando nossa vida estiver uma total confusão, façamos o que estiver em nossas mãos para fazer. E o que não depende de nós, não depende de nós. Confia e entrega ao Senhor que cuida de tudo. Amém?
Eu também acho, eu acho também, passando muito rápido. Precisa aumentar o tempo? Oh, meu Deus! Olha o mistério. Priscila, seja bem-vinda. Não sei se você chegou agora, mas eu te vi agora aqui, seja bem-vinda. Ainda é cedo. Pastora, o negócio aqui está passando rápido demais. Mas vamos seguir para a gente aproveitar o tempo que nós temos. A gente ponderou as possibilidades das perdas. A gente viu que as perdas são inevitáveis. Mas o que nós temos a ganhar quando nós realmente entendemos isso, que as perdas são inevitáveis, o que nós temos a ganhar quando nós nos colocamos intencionalmente na vida e aproveitamos as relações, aproveitamos as conexões que nós temos aqui. Primeira coisa, a gente precisa examinar o que tem a ganhar. Para examinar o que temos a ganhar, a gente precisa examinar o seguinte. Primeiro, o que você tem a ganhar à medida que você suporta a dor? Essa é uma pergunta muito profunda. Deixo para vocês refletirem. Não precisa responder hoje. Mas o que vocês têm a ganhar? Se pergunte, o que eu tenho a ganhar à medida que eu suporto a dor da perda? Pensa e responda para você. A segunda pergunta que você pode fazer para você e se responder é o seguinte: esses ganhos valem a pena o sacrifício? A espera? Pensa e responda para você. Mas a primeira coisa que nós temos a ganhar quando passamos pelo vale da dor, pelo vale da sombra da morte, pelas tribulações, pelos momentos de luta, nós ganhamos a Cristo. Glória a Deus. E como isso acontece? Vamos lá. Bom, a gente toma pequenas decisões diária e constantemente em nossas vidas. Algumas dessas decisões nem sempre são dramáticas. Algumas outras sim. Mas algumas decisões são muito pequenas, como aos olhos de alguns e mais sérias aos olhos de outros. Mas preste atenção. Imagina numa situação que você está fechando um negócio, concluindo um negócio. Você tem a oportunidade ali e no meio da negociação você pode contar uma pequena, inofensiva mentira para você fechar o negócio. Ou você conta a verdade e corre o risco de ver a pessoa pelas costas, porque ela pode não fechar o negócio e ir embora. O que você faz? Se você está numa reunião ou num encontro, seja com a sua família, seja com seus líderes, seja um encontro com seu namorado, um jantar com seu marido, você tem algo a dizer, algo a revelar sobre você. Você omite para ficar bem na fita? Ou você assume e corre o risco de ter um conflito? Quando você tem a oportunidade de revelar uma fragilidade e se ver livre de qualquer tipo de acusação por não estar mais escondendo nada, você abre o seu coração e expõe a sua fraqueza, ou você simplesmente ignora, não fala nada, porque se você falar, você corre o risco de ser deixado. Talvez para algumas pessoas seja fácil resolver essas questões, dar resposta a essas questões. Mas eu quero te falar uma coisa. Em relação à palavra de Deus, nesse momento que a gente está vivendo, de tantos ataques, de tantas coisas, pessoas questionando, falando mal de pastores, falando coisas terríveis sobre gente, cristãos que estão morrendo, zombando de Deus. Nesse tipo de situação, você fala a verdade sobre a palavra de Deus, mesmo quando isso pareça que não vai ser popular, ou você vai na crista da onda e escolhe temas que te fazem ficar popular e abraçado por um número maior de pessoas.
Quando alguém vem falar sobre divórcio, sobre sexo antes do casamento, qual é a sua postura? Você escolhe se omitir para não ficar mal na fita? Ou você defende a palavra? Não precisa me responder. São muitas as situações na vida que nós nos posicionamos. Muitas vezes precisamos nos posicionar, mas corremos grande risco de perder algo ou alguém. Vale a pena? Para Paulo, valia a pena. Ele tinha educação, autoridade religiosa, cidadania romana, tinha um bom negócio como construtor de tendas, e Paulo escolheu abrir mão de todas essas coisas e seguir a Cristo. Filipenses 3, 7 e 8 diz assim, ó: as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Em primeira mão, tudo mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Pesado. Pesado porque Paulo chama tudo de esterco. A educação que ele teve, o trabalho que ele tinha, a cidadania que ele tinha, a autoridade que ele tinha. Por que ele considerou isso tudo como um esterco? É errado querer ter uma boa casa, é errado querer ter uma boa carreira, talvez uma posição de prestígio, uma posição no alto escalão da sociedade, é errado. Quando você perde alguém que ama, você simplesmente considera as lembranças como algo sem valor e joga no lixo? É isso que Paulo está dizendo? Claro que não. Muito pelo contrário. O que Paulo está dizendo é muito mais profundo. Assim como Jesus disse lá em Lucas 14, se eu não me engano, que ele fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filho, irmão e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus e Paulo estão querendo dizer? Jesus estava dizendo que ele deve ser a principal e mais fundamental figura ao bem. Assim como Davi falou que tenho eu no céu além de ti, não há na terra quem eu queira mais que a ti. Ele deve ser o maior bem que nós temos durante a nossa existência aqui na terra. E por que isso? Porque Deus é eterno e tudo o que estiver nele é eterno também. E isso inclui as nossas relações. Jesus está dizendo justamente o oposto do que muita gente diz. Quando nós aborrecemos pai e mãe, é simplesmente não colocar eles acima de Cristo. Por quê? Porque se eu coloco qualquer pessoa acima de Cristo, eu não tenho condições de amar como Ele me amou e de amar como eu me amo. Se eu coloco qualquer outra situação acima de Cristo, eu não posso me doar com inteireza, porque fora de Cristo nós não somos completos.
Então, quando eu aborrecer pai e mãe, não é atentar às pessoas, não é irritar as pessoas, como Pedro disse em 1 Pedro 24, 25, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre nós foi evangelizada. E Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso quer dizer que qualquer coisa que ganharmos nessa vida e que não esteja firmemente edificada sobre o fundamento do nosso relacionamento com Cristo, será perdida. Uau! Você entende a grandeza disso? Eu vou repetir. Tudo, qualquer coisa que nós ganharmos nessa vida, qualquer coisa, e que não esteja firmada, edificada sobre o nosso relacionamento com Cristo, será perdida. Em Cristo, eu tenho possibilidade de honrar meu pai e minha mãe ainda mais, com inteireza de coração, com o coração livre para perdoar algum mal que eles tenham me feito, com o coração livre para abraçá-los e restaurar uma aliança que pode ter sido quebrada no passado. Em Cristo eu aprendo que por mais que eu tenha sofrido numa relação amorosa com meu marido, com a minha esposa, eu aprendo que há reconciliação, há restauração, há redenção em Cristo. Mas quando eu coloco essas relações em primeiro lugar, eu não tenho competência emocional nem espiritual para que haja restauração e recomeço. Vocês entendem isso? Quantos estão entendendo? Quando a gente entende isso de verdade, se você entende isso de verdade, por que então você tenta segurar com tanta força aquilo que um dia vai acabar escapando por entre os seus dedos? Quando na verdade nós poderemos segurar as mãos daquele que um dia jamais nos deixará. Para que eu vou insistir em manter preso nas minhas mãos, correndo o risco de escapar pelos meus dedos qualquer coisa? Um relacionamento, uma carreira, um trabalho, se eu posso agarrar, me apegar, me lançar, abraçar aquele que nunca vai me deixar. Glória a Deus! Para a gente se entregar a Deus e entregar tudo para Deus, precisamos de um ato de fé e de completa confiança de que aquele que tem tudo em suas mãos não perdeu o controle de nada. Glória a Deus! Por isso que Jesus disse: se vocês tiverem fé, ao menos do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: sai daqui, e ela iria para bem longe. Nada seria impossível. Não precisamos de muita fé, mas precisamos nos entregar por inteiro. E precisamos entregar tudo o que temos. Não precisamos de muita fé. Ela pode ser minúscula como um grão de mostarda, mas temos que nos entregar por inteiro e entregar tudo o que temos. Você é capaz de confiar nele? Você é capaz de confiar em Deus? Então se prepare para remover montanhas e viver o impossível na sua vida. Amém? Amém? E amém. Glória a Deus. 8h15. Caramba! Vamos encerrando. Quantos foram abençoados? Fala comigo. Eu vou agradecer as pessoas aqui.
Deixa eu ver quem eu consigo ver. Ó, Cristina, Maria, Rosinha, Kátia, irmã Leila, Beth, pastora Marilena, Lucimar, quem mais? Eu não consigo ver todo mundo. Quem tiver aí ainda, dá um alô para eu me despedir, para receber o abraço do Messias. Pastor Márcio, agora que eu te vi aqui, Pastor Márcio. Lucimar, Vandinho, Arão, Priscila, Kátia, Dete, ó, geral aqui. Receba um abraço do Messias, mas já eram, mas já. Já temos 46 minutos aqui falando. Pastora Vanessa. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre o que nós temos a ganhar. Hoje nós terminamos sobre o poder nas perdas e começamos a falar sobre o que temos a ganhar. E a primeira coisa é que ganhamos a Cristo, porque não importa onde estejamos, não importa onde estejamos. Se nós fugirmos aos céus, Ele está lá. Se nós formos ao mais profundo do abismo, Ele também está. Não adianta, não exista lugar onde o amor de Deus não te alcance. Não exista problema onde a sombra do Altíssimo não te proteja. Não exista situação mais conflituosa onde a mão de Deus não alcance e te puxe para o seu colo, para o seu peito e te dê abrigo, liberdade e amor. Não há. Ele sempre está lá, não importa o lugar, Ele sempre nos alcança. Silvana, quem mais? Já falei, Silvana. Joyce, muito legal te ver aqui. Cristina, muito legal sempre estar aqui. Silvana, já falei. Lucimar, que bom ter sempre vocês aqui. E na semana que vem a gente vai continuar falando. Vamos falar sobre o que temos a ganhar, continuar essa palavra. Vamos falar sobre clareza de propósito e visão. Então fiquem ligados. E alguns tópicos sobre os benefícios que nós temos a desfrutar quando escolhemos viver em Cristo, por Cristo, para Cristo. Beleza, gente? Deus abençoe vocês. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito e a graça de Jesus estejam sobre você, sobre sua família. E sigam a gente essa semana. Quarta-feira tem culto, sexta-feira tem live também. E domingo nós voltamos com nossos encontros presenciais. Ótima noite para você. E te convido para daqui a pouco, às 21 horas, lá no Instagram, @EltonMessias, vou estar participando de uma live como convidado, falando sobre inteligência emocional. A gente se vê lá. Deus abençoe, fiquem com Deus. Beijo!